Boa noite, gente. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas, né? É uma satisfação enorme estarmos aqui para nos debruçarmos na continuidade da leitura da obra que nós estamos trabalhando, né? Que diz respeito à pedagogia da indignação, os escritos que Freire realizou ainda em vida, mas que foram publicados pós-vida, né? Pós-vida de Paulo Freire. Bom, então, para dar as boas-vindas e fazer o acolhimento nesse momento, eu convido a Rita de Cássia para este momento. E saldo todos os presentes, todas as presentes, né? Todas as pessoas aqui presentes, para a gente iniciar esse momento formativo. Rita, querida, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Seja bem-vinda e boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui junto com vocês, né? E para a nossa acolhida, eu trouxe um poema de Celso Cruz. Dai vai apresentar. Estou tentando. Certo. O nome do poema é Esperança, de Celso Cruz. Daí, caso não dê certo, eu consigo ler, assim, mesmo sem apresentar para vocês. Ô, Ritinha, amada, fica à vontade, viu? Para você apresentar da melhor forma possível, viu? Pronto. Então, eu vou ler aqui. Como eu falei anteriormente, né, o nome do poema se chama Esperança. Então, ele fala assim: uns chamam de teimosia e de inércia também. Querendo ir mais além, eu chamo de esperança. Até onde a mente alcança, vou e sou determinado. O tempo é aliado de quem é um sonhador. Faço tudo com amor, sou esperançoso e abnegado. A crença emocional, que chamamos de esperança, tem na perseverança sua maior aliada. Sem ela resultaria em nada, a alma ficava vazia. Então, em desarmonia, desformaria o tripé, com a paciência e a fé, e o sonho desabaria. É válido sonhar, ser utópico, esperançoso, ser paciente, teimoso, persistir na esperança. Não haveria pujança na busca da paz e do amor. Não se combate o temor se a esperança agoniza. Ela é a perspectiva e o prazer do sonhador. Então, eu achei esse poema muito pertinente, né, para o nosso encontro, como a gente vê nos estudos de Paulo Freire, né, o esperançar, que ele lança, né, para que cada um de nós tenha esse esperançar em nossas vidas. Então, sintam-se todos acolhidos neste encontro. Que maravilha. Rita, você encheu meu coração de alegria, viu? Ao partilhar esse poema. Eu, particularmente. E aí, gente, é incrível, né? Porque enquanto Rita declamava o poema, me passou um filme do momento em que eu me deparei e conheci o poeta Celso Cruz, né? Inclusive, fiquei hospedada na pousada dele, viu? Que é de Currais Novos, né, Manoel? Bem pertinho de Acari. Inclusive, nós fizemos também, né, uma viagem para Currais Novos e fomos ver o pôr do sol no cruzeiro, né? E foi um final de tarde assim fenomenal, onde nós somos acolhidos
por um lindo pôr de sol e também por um lindo nascer do luar, né? A lua aqui no sertão do Seridó é esplêndida, é fenomenal. E na pousada do Cruzeiro, inclusive do poeta Celso Cruz, nos permite contemplar a natureza nessa maravilha, né? Então, Ritinha, muito grata por esse poema que rememora as minhas boas lembranças, né? Foram acontecimentos formidáveis e ele nos recepcionou muito bem e foi um final de semana assim fantástico no sertão do Seridó, né? Então, parabéns. E quem for a Currais Novos, faça uma visita ao Cruzeiro, né, que é um lugar encantado, deslumbrante, e que a natureza também nos acolhe radiante. Então, com estas palavras, nós damos continuidade a esse momento. Gente, veja só, em relação aos informes, eu gostaria de socializar com vocês e de convidar vocês para nós estabelecermos pontes com o que nós estamos estudando, né? A carta passada falava da realização de um sonho possível, né? Da realização de transformação do mundo, né? E hoje nós vamos nos debruçar sobre uma carta altamente dolorosa, altamente penosa, altamente entristecedora, porque ela trata-se de uma barbaridade, de um crime hediondo, de um ato bárbaro de atrocidade, de desumanização cruel, em que as pessoas praticam, sobretudo, num cotidiano existencial, né? Então, posto isto, nós vamos vivenciar a essência de estarmos na contracorrente desses movimentos bárbaros, evidentemente, né? E aí eu convido para que nós possamos nos escrever, nos associar, né? E por que do sonho? Porque Freire, na última carta que nós nos debruçamos, quinta-feira, ele termina nos convidando para realizarmos uma marcha, para estarmos em marcha. E qual é a nossa marcha, né? Qual é a marcha que nós queremos estar pegados no mastro e com a bandeira erguida das nossas defesas? Então, eu convido, e aí, Daiane, você faça a gentileza de colocar aqui no chat, se for possível, os links das instituições que eu vou mencionar agora, para que vocês se inscrevam, façam parte, se associem e tudo mais, né? E aí eu começo com o Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas da Educação, né? Aliás, o Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas, que nós, em setembro, realizamos um seminário internacional, o 12º Seminário Altamente Potente, né? E que nós precisamos estar associados nos movimentos que nós defendemos as nossas bandeiras, né? Então, eu registro aí o convite dessa marcha, porque, assim, gente, é importante salientar que a plurissignificação da palavra, ela nos convida, inclusive agora no campo da virtualidade, da territorialidade virtual, estarmos em marcha também, né? Então, o Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas desenvolve muitas ações, a de maior magnitude que nós realizamos, que foi brilhante, foi o 12º Colóquio Internacional. Então, eu convido vocês para se associarem ao Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas. Ainda em associação, eu convido também para vocês se associarem à Rede Humane, né? Uma rede potente que se ocupa em discutir a pauta da educação integral, visando a formação unilateral do sujeito. Convido vocês também a se associarem à Rede Brasileira dos Direitos Humanos, uma rede altamente importante e relevante. Inclusive, nós estamos agora, atualmente, realizando um curso de formação para 200 professores da rede básica, em parceria com a Rede Brasileira dos Direitos Humanos e a SECADI, né? Ontem mesmo nós estávamos na reunião da coordenação
do Estado, da coordenação nacional, e aí, muito lindo de se ver o professor Erasto, né, que é da Secadia, a professora Maraísa, que são da instância máxima, que subsidiam e que desenvolvem as políticas educacionais para a educação em direitos humanos, e é uma das pautas, né? E vejam só, mas por que eu estou convidando vocês para se associarem a estes movimentos, a estas marchas, né? Primeiro, por causa das nossas linhas de pesquisa. Nós temos a educação de jovens e adultos, que, evidentemente, Paulo Freire não dá conta somente da EJA, mas de uma pluridiversidade estrambólica, que aí ele nos sugere fazer uma costura trans-epistemológica. Daí também a Rede Brasileira dos Direitos Humanos, por nós termos a linha de pesquisa em educação em direitos humanos, né? A Rede Humane, por nós termos a linha de pesquisa em educação integral, e as outras linhas de pesquisa que diz respeito à perspectiva da didática e das diversidades das educações e da prática decolonial, né? Então, em outras palavras, nós precisamos estar nos munindo de informação, de conhecimento, né? E para finalizar o convite, para nós estarmos nessas marchas, para que nós definitivamente possamos conseguir, né? É um grande vir a ser para transformar esse mundo que Paulo Freire nos convida na carta anterior, o Comitê Territorial de Educação Integral também, né? Inclusive, nós estamos, e aí estamos realizando, temos 2 eventos que estarão acontecendo ainda este mês, né? Um do dia 22 de setembro, do 22 de novembro deste ano, onde nós vamos estar fazendo uma reunião ampliada sobre a pauta da educação integral. Então, eu convido vocês a se inscreverem. Celeste, por gentileza, você ponha o link da inscrição aqui também. Aí nós temos o evento que vai estar acontecendo em Recife, porque vai ser um eventaço interinstitucional, né? Nós estamos levando aqui um coletivo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para vivenciar o primeiro seminário de educação de segurança pública e direitos humanos, que vai estar acontecendo em Recife. E nós vamos ter alojamento, certo? Quem quiser ir pode ficar alojado na Universidade Federal de Pernambuco, né? É um evento onde o PPGDH da Universidade Federal de Pernambuco está apoiando, onde a Rede Brasileira de Direitos Humanos também está apoiando, onde a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos também está apoiando, e outras entidades também. É um evento altamente potente de articulação, e eu gostaria de convidar vocês para estarem em marcha, para que nós possamos estar no movimento em prol da transformação deste mundo, da realidade deste mundo, né? É importante nós compreendermos que um sonho não se sonha só, né? A gente pode até idealizar sozinho, mas a gente só realiza, só concretiza quando esse sonho torna-se sonho de mais uma pessoa, de um coletivo, né? Então, é nessa perspectiva de unidade na diversidade que eu convido vocês a se associarem, a fazerem parte destas marchas virtuais, também são presenciais, que também são físicas, e que nesse movimento a gente possa ir fazendo a nossa pouca parcela de compromisso, de responsabilidade, de comprometimento para transformar a realidade, não do mundo inteiro, mas se nós partirmos do local, né, se nós conseguirmos evidentemente, mudar nós mesmos, nós
já estaremos conquistando algo de muito valor. E é nesta dimensão de mudar nós mesmos que se faz necessário diurnamente para que a gente vivencie a essência da humanização. Porque, Tainá, vou passar a palavra para você e desejo boa sorte para você fazer essa condução. É um momento e é uma carta que mexe muito com a gente, sabe? É uma carta que, pelo menos assim, a emoção que ela mobilizou para mim foi desta natureza. Talvez a professora Tainá, com sua didática, com sua metodologia, com seu horizonte simbólico, possa apresentar de forma menos dolorosa, tal como está denunciada na carta. Bom, Tainá, passa a palavra para você, meu muito obrigada, gratidão, gratidão aí às meninas que estão socializando os links para que nós possamos endossar os movimentos sociais, os movimentos coletivos, que é por aqui que a gente pode transformar o mundo. Obrigada, Tainá, obrigada às demais pessoas. Professora, só uma dúvida rápida. É esse de direitos humanos que terá alojamento? Isso, Letícia, aqui aí em Recife vai ter alojamento, viu? Para 60 vagas. Nós teremos alojamento. Aí nós vamos estar fazendo o controle, porque eu preciso mandar o CPF e o nome completo das pessoas para o CEGEL, tá certo? Aí, se você tiver interesse, princesa, se inscreva e venha-se embora. Vai ser um prazer lhe conhecer, tá bom? Bom, gente, boa noite. Eu vou começar a apresentar, mas caso eu tenha algum problema, minha internet está um pouquinho instável. É a internet de todos, né? Toda noite a gente escuta isso, né? Aí eu peço a Dai, já mandei o documento para ela, né? Salvei em PDF, enfim. Professora, realmente é uma carta que mexeu muito comigo, sabe? Principalmente porque há 5 anos eu tenho um contato mais próximo com indígenas, né? E aí, trabalhando com fundamental e percebendo todas as questões inerentes, né? Educação, enquanto essa questão do olhar para o outro, né? Seja ele indígena ou não, negro ou não, cigano ou não, enfim. Eu venho percebendo isso dentro do espaço da educação. Então, quando eu li a carta, eu não entendi isso aqui. Espelho infinito é o quê? Não mostrar essa mensagem novamente. Pronto. Quando eu li a carta, eu fiquei muito tocada nesse sentido, sabe? Eu não sei, é uma carta relativamente curta, né? É uma lauda e algumas linhas, né? Da segunda lauda, mas me trouxe tantas reflexões, né? E eu fiquei pensando como trabalhar essa carta, como trazer as reflexões. Impossível, né? Porque cada um tem o seu olhar, tem a sua perspectiva, mas como trazer todas essas reflexões, né? Apesar de uma carta curta, traz muita. E assim, não tem como não associar às cartas anteriores, né? Que a gente trabalhou aqui. Então, eu fiquei me questionando. E aí me veio um pensar, inicialmente trazer, né, os pontos que que Freire trabalha na carta. E aí eu sentei sozinha aqui no meu quarto e fiquei pensando. E eu escrevi uma carta, né, de Tainá, professora de 2024, para o Freire de 1997, perplexo, né, diante do acontecido, né? É uma apresentação curta, né? Eu estava até conversando com a Daiane, que eu sou muito rígida nisso, né? Então, eu perguntei quanto tempo eu tenho, então eu sou muito didática nesse ponto. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? É uma apresentação muito simples, eu sou bem pobre, tecnologicamente falando, mas eu espero que vocês estejam vendo. Eu estou só tentando aqui. Tá passando a apresentação? Tá sim, professora Tainá.
Pronto, então eu vou começar aqui. A carta, né, a terceira carta, ela fala sobre, o próprio título já deixa muito claro, sobre o assassinato, né, de Galdino Jesus dos Santos, né, que aconteceu em 1997, e na madrugada de 19 para 20 de abril, né, poucos dias antes de Freire desencarnar, inclusive, né. E aí, quando eu li a carta, a gente lê a primeira, lê a segunda carta, e ele traz tanto essa questão do sonho, né? Foi tão presente a questão do sonho. E aí, quando eu li a terceira carta, um primeiro sentimento foi, meu Deus, é a própria contradição do que queremos em nossos sonhos, né? De uma forma, uma visão coletiva, né? Mas aí, à medida que eu fui lendo a carta e fui pensando e fui fazendo os diálogos com as cartas anteriores, com a minha vida, né, quanto professora, eu fiquei pensando, não, a carta, por mais dolorida que ela seja, ela é uma carta que ela mostra assim, olhem, isso é o que acontece na sociedade, mas isso não quer dizer que é a única coisa que acontece na nossa sociedade, né? E aí, primeiro eu queria falar quem foi Galdino Jesus dos Santos, né? Ele era um indígena da etnia Pataxó, né, Ranranran, e da aldeia Caramuru, Paraguaçu, né? E ele estava junto com outras lideranças, né, de outras etnias, em Brasília para conversar com o Fernando Henrique Cardoso sobre a questão da demarcação, né, das terras. A eterna discussão e luta, né, dos povos originários. E aí depois ele foi participar de uma celebração, né, porque o dia 19 era comemorado o Dia do Índio, né, e aí ele, como ele saiu muito tarde, a pousada em que ele estava hospedado não permitiu que ele entrasse, né, e aí ele ficou em uma parada de ônibus, né, até que o dia amanhecesse, né, e quando ele estava dormindo, 5 jovens, né, da elite brasiliense, tocaram fogo nele, né? E aí eu fiquei pensando, né? Primeiro, quem eram esses jovens, né? Que foi muito discutido no momento, enfim, todas as mídias anunciaram, né? Eram 5 jovens de famílias, né, economicamente, né, numa classe economicamente alta, né? E depois eu fiquei pensando, gente, hoje ninguém mais fala no Galdino, né? E ninguém mais comenta sobre o Galdino, né? Você não vê mais assim de forma tão anunciada, né? E aí eu fiquei pensando, e onde é que estão esses 5 jovens, né? Eles foram presos, receberam, se eu não me engano, uns 17 anos de prisão, 14 anos de prisão fechada, mas em 2004 todos já estavam soltos, né? Foram 2002, acho que 2 ou 3 foram soltos, 2004 receberam a liberdade condicionada, e hoje eles são, por incrível que pareça, né, 5 servidores públicos, né? Então, um é policial rodoviário federal, outro é fisioterapeuta da rede pública de saúde, outro é técnico do Senado Federal, um é agente de trânsito e outro é analista do Tribunal da Justiça, né? E aí eu fiquei me questionando, meu Deus do céu, hoje nós sabemos onde esses assassinos, né, qual é o lugar em que esses assassinos estão ocupando, né? Lugares de alta remuneração, né? Lugares de cargo de confiança, cargo de importância, né? Dentro do que, como se configura a nossa sociedade, e eu fico pensando onde é que Galdino se encontra na nossa sociedade hoje, onde é que os outros, né, representantes dos povos originários que foram assassinados, nós tivemos várias situações em relação a isso, na pandemia, nós percebemos as diferentes formas de assassinato desses povos originários, e não só dos povos originários, como se só fosse pouco, né? Não é só. Mas dos outros grupos que não são nada minoritários, mas que são extremamente violentados na sociedade. E eu fico pensando, até quando é que essa sociedade ela vai privilegiar essas pessoas que machucam os outros, né? Esses representantes de outros grupos, né? O Galdino, ele se encantou
como se diz em algumas etnias indígenas, né? Ele não morre, ela se encanta, né? E a pessoa se encanta, né? Ele se encantou, né? E mesmo a forma violenta em que ele se encantou, em Brasília, saindo do seu espaço, porque para quem tem um mínimo de conhecimento, sabe que para um indígena, a sua terra ela é sagrada, né? Ele saiu da sua terra, do seu espaço, para ir lutar, né? Pela demarcação, que é uma luta que até hoje nós estamos aí. Está o projeto do Marco Temporal, toda uma movimentação dos povos originários do país inteiro, e intelectuais, educadores, jornalistas, enfim, né? Lutando para que não seja aprovado, né, esse projeto. Né? E é uma luta que parece que não tem fim. Né? E aí eu fiquei pensando, nós hoje sabemos o lugar onde estão os lugares, né, onde estão os assassinos. E quais são os lugares hoje na nossa sociedade desses grupos? Né? E aí eu parti desse questionamento. Né? E quais são os lugares em que esses grupos ocupam dentro dos espaços também educacionais? Né? E aí, para além da indignação, né, o Freire vai apresentar 2 conceitos que eu achei muito interessantes dentro dessa perplexidade do que aconteceu. Né? Quando vocês leram, né, no final, cada carta, né, a viúva de Freire, ela explica o contexto da escrita da carta, né? E aí mostra que ele escreveu quase que imediatamente ao acontecido. Na verdade, ele começou antes mesmo do Galdino falecer, né, e concluiu depois que foi anunciado o falecimento do Galdino. Né? E aí ele vai trazer 2 conceitos que eu achei muito interessantes. Né? Freire é incrível, né? Que é o desgentificar, né, e o descrescer. Né? Porque ele vai fazer, na verdade, ele fez uma análise, né? Ele fez uma reflexão que eu achei incrível, com uma possível forma que esses 5 jovens cresceram, na verdade, descresceram. Né? Aí ele traz lá da infância, né, que possivelmente esses jovens já tinham alguns tipos de práticas, né, uma prática de maltratar um animal, né, tiveram a liberdade que na carta, né, se eu não me engano, na primeira e na segunda carta, que a Fabiola falou no encontro passado, essa liberdade desmedida, que acaba nem sendo... passa do sentido de liberdade, né, sem qualquer tipo de orientação, né? E aí eles não tinham essa noção do que era a empatia pelo outro ser. E ele não fala nem só do ser humano, mas ele vai trazer também do ser vivo que está ali. Né? E aí ele vai mostrando como é que esses meninos, ainda na condição de criança, né, possivelmente tinham atitudes que já demonstravam algumas ações violentas, né, como maltratar alguns animais, enfim, né? Com base, né, em valores, né, que não apresentam, valores que não têm um significado humano mesmo, amoroso pelo outro, pelo mundo, né, por tudo e todos que estavam, na verdade, ao redor desses jovens. Né, e ele inclusive, ele traz muito a questão da ecologia, do meio ambiente, do mundo, da fauna, da flora, né, o quanto é que nós somos constituídos de tudo isso. Que engraçado é que é uma consciência que hoje a gente está aqui, estamos todos discutindo sobre, né? Mas é uma consciência muito própria do indígena. Quem teve um convívio com eles, minimamente, percebe o quanto é que a visão deles é uma visão muito integral, sabe? É uma visão de tudo. Não existe um ser humano separado de um animal, não existe um ser humano separado da sua terra, das suas plantas, da sua terra, da sua ancestralidade. É muito incrível. E o Freire, de forma tão, como é que eu posso dizer, tão humilde em suas palavras, ele traz todo esse sentimento que é muito próprio dos povos originários, né? E aí, esse descrescer, né? Voltando para os 2 conceitos, né? Ele traz desses 2 conceitos. Primeiro, o conceito descrescer, né? Que aí ele vai entender como ele traz como eu, pelo menos, compreendi como um ato de se desenvolver praticando atos violentos, né? Que constrói um sujeito violento, né? Sem amor a todos os seres, né? E um conceito de desgentificar, né?
que é o verbo, eu entendi como um verbo, né, que torna o outro não ser vivo, né? E tem um momento até que ele diz, o Galdino, ele não era um ser, como se o Galdino fosse um trapo, né? Um pano, um pano velho, um trapo a ser descartado, né? E aí desse desgentificar é tornar aquele sujeito que é gente um não gente, né? Alguém que não merece o mínimo de empatia, um mínimo de atenção, um mínimo de respeito, né? E aí ele traz esses dois conceitos como base, né, para a atitude desses 5 assassinos, né? Porque para mim não existe um outro termo que não assassinos, né? E aí e para também aqueles que apoiaram, porque quando ele faz essa análise de uma possível forma de crescimento ou descrescimento desses 5 jovens, ele mostra que esse descrescimento ele não foi isolado, ele não foi individual, ele teve todo um suporte das pessoas que estavam ao redor ali, né, da sociedade que estava ao redor, né? E aí ele vai trazer, né, uma sociedade que visa o individualismo, uma sociedade que visa o ter e não ser, né? Toda essa base que construiu, né, esses sujeitos, né? E aí, quando ele fala, traz esse desgentificar, ele mostra que o desgentificar não está só nos 5 jovens, mas está em tudo ao redor ali, né? Que construiu esses 5 sujeitos que não olham o outro na condição de ser humano, né? E aí ele vai mergulhar, como eu falei, nesse projeto de vida, né? De como é que esses 5 jovens eles foram aí ele se construindo, né? E aí ele começa a questão da casa, né? Como é que é essa possível casa? E não casa só no formato físico, né? Na sua estrutura física, mas casa no seu cotidiano, né? De como é que se desenrolou a família de cada um, os responsáveis, né? Responsáveis por influenciar de forma direta e indireta, né? Com a família, como é que foi essa criação. Eu até lembrei, quando ele fala assim, que possivelmente eram crianças, né, que eram violentas com animais, e eu lembrei de quando eu era adolescente, quer dizer, pouco tempo, né, que eu sou muito jovem, quando eu tinha, assim, meus 13, 14 anos, a gente sempre tem aquele grupo, né, de adolescente, enfim, de amizade, né, e eu lembro que os meninos, eles tinham, eram 2 situações, eles tinham um costume de pegar gatinhos e jogar nos fios da rede elétrica, e eu não conseguia compreender qual era. Eu não conseguia assimilar aquela situação, porque eu ficava pensando, meu Deus, aqueles gatos eles estão morrendo todos eletrocutados. É muita dor. E eu não conseguia compreender aquilo ali, sabe? Mas, assim, e quando ele começa a falar sobre esse possível tratamento com os animais, eu lembrei imediatamente dessas coisas que eu já tinha até esquecido, são muitos anos, a gente vai deixando tudo no passado, e eu lembrei imediatamente, né? Assim como eu também lembrei a forma em que os meninos, né, que tinham a mesma idade que eu, na época, os 13, 14 anos, 15, eles eram tratados pela família com uma liberdade que já passava do que era liberdade. Eles podiam fazer o que eles queriam, né? Inclusive, e principalmente, desrespeitar as próprias amigas, as meninas, né? De forma até que hoje nós temos essa compreensão. Na época eu não tinha essa compreensão, né? E aí eu fiquei pensando, não é só um menino que machucava um animal, mas era um menino que machucava uma prima, uma amiga, a própria irmã, né? As relações dentro da família, né? Em que o pai ele era violento com suas palavras, ele podia nunca ter agredido fisicamente, mas ele eram pais extremamente violentos, né? E que passava isso para os seus filhos, né? E aquele ali eram os meus amigos de adolescência. E aí você diz, mas como é que você era amiga deles? Mas não tinha diferenças. Não tinha outros rapazes diferentes daquilo ali, né? Ali era uma realidade nua e crua de um bairro periférico onde eu vivi por muitos anos e cresci, né? E ali era a realidade, né? Hoje nós temos uma abertura de discutir muito mais, né? Isso, né? De mães e pais e responsáveis que têm uma visão muito para além, mas há 20 anos, né? Há 25 anos, essa era uma realidade muito forte, né? Dos rapazes. E são formas de descrescer esses jovens,
né? São essas violências, né? São essas relações que o Freire traz quando ele faz esse mergulho no projeto de vida desses 5 jovens assassinos. Então, no geral, ele acaba mostrando não só 5 jovens assassinos, ele acaba mostrando a realidade de muitos outros jovens, né? E aí, claro, também a questão econômica, né? Essa questão desmedida, né? Essa liberdade desmedida que é muito próprio que na minha época, quando os jovens chamavam dos playboyzinhos, né? Das pessoas que tinham um pouco mais de condição. Esses 5 jovens tinham muito mais condições, né? Mas essa liberdade desmedida também relacionada com o ter, né? Quanto mais se tem, quanto mais se tinha, mais liberdade, né? E aí eu vi essa liberdade em diferentes situações, por exemplo, em escolas privadas, né? Minha mãe era professora de escola privada, então a gente tinha direito a estudar por bolsa. Mas eram realidades muito discrepantes, né? A minha com os demais, né? Com os alunos pagantes, né? Vamos dizer assim. Então, eu vi aluno ser totalmente desrespeitoso com o professor negro, ser racista, né? E depois eu fui entender que ele estava sendo racista, né? E o professor expulsá-lo de sala, né? E ele simplesmente, a família dele, que era uma família que tinha 5 crianças na escola, conseguia a demissão do professor, né? E aí é uma liberdade para além do que realmente significa a liberdade nesse sentido amoroso. Não é a liberdade no sentido amoroso, né? É algo muito violento. Um professor ser demitido, ele sofreu um racismo e ele ainda ser demitido. Por quê? Porque o ter, essa liberdade que o ter, né, é ser muito maior do que o ser, né? Deixa eu ver. Sim. E aí ele traz outro termo que eu achei muito interessante, que é o todo-poderosismo, né? Que é esse sentimento que acaba sendo muito forte nesses jovens, né? Tanto esses 5 jovens como nesses demais jovens, né? Como um exemplo, esse todo-poderosismo de um menino de 14, 15 anos que teve o poder de colocar um professor para fora de uma escola, né? E uma escola gigante, de renome, antiga, né? Construída desde 1901, né? Na cidade de Mossoró. Mas, assim, Mossoró, assim como outras realidades, as famílias, né, que tinham condições financeiras, né, elas tinham muito mais poder do que as que, né, uma classe mais baixa, né, economicamente falando, né? E aí vem esse termo, todo-poderosismo. E é algo muito comum. Eu lembro, como eu disse, né, antigamente eram os playboys, né? E hoje a gente percebe em diferentes situações. Se você ligar a televisão ou ir para as redes sociais, você vai ver uma série de situações de hoje pessoas adultas, né, que têm com base esse todo-poderosismo, porque tem, né, condições, porque tem uma vida economicamente muito mais economicamente maior do que a grande parcela da população, e aí se sentem com todo um poder de humilhar, de ser violento, e aí a gente não precisa nem citar, porque diariamente nós somos bombardeados com notícias dessa maneira, né? E aí ele também traz essa questão da ecologia, né? Essa questão do meio ambiente, e que, meu Deus, eu fico pensando por quantas mais décadas Freire vai ser atual, né? Nessa carta, as coisas que ele traz, eu não queria que ele fosse tão atual em relação a essa carta, mas quando ele fala essa questão da relação, né, com o meio ambiente, com os animais, né, com as plantas, com a terra, eu fiquei, meu Deus, é exatamente o que a gente está vivendo, né? A terra está gritando, né? Por atenção, e nós não estamos tendo, né? E aí eu fiquei depois, eu vou até olhar só se tem mais alguma. Sim. Só uma coisa que eu fiquei pensando, né? O quanto é que ele está, ao mesmo tempo que ele está falando desses 5 jovens, ele está falando de todos nós, né? Porque em menor ou maior parcela, nós estamos também usufruindo de uma liberdade desmedida, né? Então, eu fiquei pensando até onde também temos responsabilidade
nisso, né? Eu disse que eu viajei muito nessa carta, eu fiquei refletindo, pensei dias, e tem hora que eu sentava e dizia, meu Deus do céu. Aí quando ele fala da questão do meio ambiente, fala dessa relação com os animais, com a planta, com a terra, e eu fiquei pensando até onde também nós não temos, né? Nós não assassinamos o Galdino, mas o que é que nós estamos assassinando? Né? E eu ficava refletindo sobre isso, sabe? Porque a Terra ela tá aí, está se desfazendo, né? São catástrofes, tragédias, uma atrás da outra, né? E aí eu não estou responsabilizando só eu, você, enfim, o indivíduo por si. Eu estou responsabilizando um coletivo consumista que alimenta as indústrias que acabam com o nosso meio ambiente. Você entende? Assim, foram vários traçados que eu fui fazendo em relação a isso, né? O que é que nós estamos violentando, né? Em menor e maior forma, estamos violentando algo, né? E aí, quando ele está falando sobre essa falta de amor, essa falta de empatia, né, falando a partir desses 5 jovens, eu lembrei, né, eu fui procurar a reportagem, enfim, e aí eu lembrei quando eles foram presos, eu não vou saber dizer qual deles, um falou assim, era só um susto, né? Era só uma brincadeira, e acabamos com a nossa vida. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, com a nossa vida. Nenhum momento foi com a vida de um outro ser, né? Eles estavam só brincando de ser violento, e acabaram com a vida deles, né? Na mesma hora, quando eu estava lendo essa reportagem, eu lembrei de uma música, né? Que vou tomar só um pouquinho. Gente, se vocês quiserem falar, porque se vocês deixarem, eu vou só falando, viu? Mas se vocês quiserem falar, vão falando, pede para falar, comenta, por favor. É porque é um mal que eu tenho, um mal ou um bem. Eu gosto, né? Eu vou falando, vou refletindo e eu vou embora. E aí eu lembrei de uma música, eu sou literalmente apaixonada por Humberto Gessinger, ele era o vocalista do Engenheiros do Havaí, né? Quem é muito da minha época vai conhecer. E ele tem uma música que eu acho muito, muito linda, né? E muito forte também, que o título dela é Quanto Vale a Vida, né? E aí eu trouxe só a letra para a gente ver um pouquinho, porque eu lembrei muito, né? Com essa frase de um dos 5 jovens, né? Acabar com nossa vida. E a minha reflexão aí, quanto é que estava valendo a vida do Galdino para eles, né? E aí se conecta com o Galdino era um trapo, não era um ser vivo, né? Que o Freire traz. E aí eu lembrei da música, né? E a música ela fala, né, quanto vale a vida de qualquer um de nós, né? E quanto vale a vida em qualquer situação, né? Numa vida perdida sem razão, né? Num beco sem saída, quanto vale a vida às 7 horas, né? E aí, quanto vale a vida depois da meia-noite, né? Antes de abrir o sinal, ele vai falando a música em várias situações, né? Que nós podemos perceber nas diferentes reportagens que alguém perdeu a vida nesse sentido, né? E aí eu lembrei demais dessa música, né? Quantas vidas cabem na foto do jornal, né? E principalmente essa frase, né? Quanto vale a vida em qualquer situação, quanto valia a vida perdida sem razão. E eu fiquei assim pensando nessa música, o quanto porque aí eu sou particularmente apaixonada pelo Gessinger, né? E eu acho essa música muito incrível, né? E eu fiz muito essa conexão com a vida do Galdino, né? E dos diferentes as diferentes vítimas, né, principalmente dos povos originários, né, fazendo essa ligação diretamente com o Galdino, né, perdidas, né, e a gente viu na pandemia toda uma violência, né, da falta de assistência em relação à saúde, né, dos povos originários. A gente vê diariamente, né, o quanto os mineradores e o agropop aí contaminando todas as terras, etnias indígenas totalmente contaminadas com mercúrio, né? Por causa da contaminação, da exploração de metais preciosos, né? E assim por diante, né? E essa briga, né? Essa luta para a demarcação dos territórios, que é um direito, e assim,
enfim, né? E aí eu lembrei muito dessa música, né? E aí o Freire ele vai finalizar a carta, né, afirmando que não é possível construir um mundo justo, né, com adolescentes que brincam de matar pessoas, né? E até eu trouxe um trecho, né, que ele diz ofendendo a vida, destruindo os sonhos que ele tanto trouxe, né, nas cartas anteriores, inviabilizando o amor, né? E aí ele vai também apresentando a educação como um canal, né? E aí ele faz aquela célebre frase, né, que a educação por si só não muda o mundo, mas tão pouco sem ela a gente consegue caminhar, né? E aí foi quando eu trouxe todas as reflexões, né, dessa carta para a minha dinâmica quanto professora, né? E foi quando eu senti muito forte de escrever essa carta, né? Falando para ele sobre a minha realidade, né? E de algumas reflexões que eu fui fazendo com o estudo da carta, né? Mas deixa eu só concluir aqui, né? E aí ele vai finalizar sobre isso, sobre diminuir essa distância do que a gente fala quanto progressistas, né? Ele se coloca nessa situação, né? Nesse lugar de progressista, e o quanto diminuir essa distância com o que se diz, né? Entre o que se diz e o que se faz, né? Eu acho que é uma luta diária da gente, né? Principalmente quem é professor sabe o quanto a gente lê o Paulo Freire, entende pelo menos uma boa parte do que ele diz, né? Quando a gente entra na sala de aula, que a gente vê aquela diversidade de situação, diversidade de sujeito, e tem uma hora, diferentes vezes, em diferentes momentos, eu saí da sala de aula me sentindo frustrada. Disse, meu Deus, como eu me distanciei daquilo que me faz, né? Caminhar como professora, e aí quando eu entrei na sala me distanciei totalmente, me desequilibrei, e aí não fiz aquilo, e minha prática educativa foi muito distante, foi por horas autoritária, por horas desistentes, né? E aí eu acabo me sentindo muito angustiada, né? E aí ele vem e faz essa chamada, a gente precisa aproximar a nossa fala com a nossa prática, né? E aí só assim é que a gente vai conseguir ajudar essas gerações que estão chegando aí e que são elas que vão, né, configurar esse mundo, né? E são elas que precisam aprender sobre o amor, né? O amor a todos os seres, independente, né, de espécie e tudo. E aí eu vou ler um pouquinho a carta. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um tempinho. Minha carta é curta. Minha apresentação é muito didática, gente. Vocês querem falar alguma coisa antes de eu ler a carta, gente? Tainá, eu sugiro que você leia, princesa, e depois a gente se coloca, porque Tá aí certo. a gente pode encerrar a qualquer momento, tá bom? Ah, tá bom. Pronto, eu vou ler. Paulo Freire. Com certeza eu vou me emocionar, porque eu sou bem chorona, então vamos lá. Você se encantou em 1997, ano que meu pai também se encantou. Então, não é um ano que eu gosto de lembrar. Muitos sentimentos não foram expressos, né? Há tantos que se foram, né? Ao meu pai, expresso em rezo. A você, Freire, expresso agora em carta, nesta carta que me veio em um sentido tão forte que não consegui reprimir. Lendo sua carta sobre o assassinato de Galdino Jesus, muitas reflexões me atravessaram, desde a sensação de ver a própria face da sombra humana, desculpe o erro, gente, quanto das responsabilidades que nos chamam ao exercício coerente do ato de viver. Muitos afirmam que a humanidade está cada dia mais violenta. Está se desfazendo. Eu não acredito nisso. Eu enxergo um projeto de sociedade homogeneizador, silenciador e coercitivo, se desmanchando diante da força de grupos historicamente reprimidos. Não vejo a sociedade mais racista, né? Cada vez mais racista. Vejo a reação de privilegiados ao movimento das pessoas negras por respeito e direito à vida digna. Não vejo a sociedade desprezando mais as mulheres, né, do que antes. Vejo o machismo se contorcendo diante da força feminina, que não aceita mais ser diminuída nos diferentes espaços.
não consigo ver a força da violência maior que a força da resistência dos diferentes grupos machucados por tantos anos, décadas e séculos. Hoje, estou trabalhando em 3 escolas públicas. Acho que é por isso que eu estou com a cara tão cansada hoje, né? 3 escolas públicas municipais, ministrando a disciplina de História e, desde o primeiro dia, vi uma bolha estourando ao meu redor. Vou tomar um pouquinho de água, gente, porque senão eu vou chorar. A bolha do privilégio de alguém que nunca foi da elite, mas também nunca presenciou a violência dentro de casa, em meu corpo ou ao meu sentir. São crianças e adolescentes que vivenciam situações que eu não saberia colocar as dores em palavras. O que me dói é ver o quanto a violência que se vive nos espaços privados reverberam nos espaços públicos, como a escola. São crianças reativas que, diante de qualquer situação que lhe doa, né, a reação é agredir o outro, seja com palavras, né, xingamentos, apelidos, piadas, seja com socos. Contudo, diferente dos assassinos de Galdino de Jesus, meus alunos e minhas alunas vêm, né, de prática reprimidas quanto ao carinho e liberdade, e, por vezes, ao amor. Na escola, elas explodem. Os assassinos de Galdino viam a violência contra o outro como uma brincadeira. As crianças e adolescentes de quem falam usam a violência como proteção. Mas nunca, em momento algum, vi a falta de amor pelo ser vivo. Aluno que, no auge da dor, da raiva, consegue pegar em nossas mãos, consegue respirar e chorar um choro sincero de quem não queria machucar o outro. É nesse momento que te digo, Freire, os meus alunos estão muito distantes dos assassinos de Galdino. Meus alunos não brincam de matar indígena. Eles não sabem quem realmente são os indígenas. Eles ainda não aprenderam o que realmente representa o racismo, o machismo, a homofobia, que muitos deles sofrem e nem reconhecem. Então, quando eu entro nas escolas, eu penso que será mais um dia para acordar meus alunos para a vida, ajudá-los a se reconhecer na sociedade em que vivem, mas também me acordar diante das variadas realidades de nossa sociedade. São vivências que nos afetam mutuamente. Quando falo sobre os diferentes povos, raças, etnias, gentes que vivem em um mesmo território, quebro a ideia, por tanto tempo engessada, da sociedade homogeneizada. Eles se enxergam, e é lindo de ver esse acordar. Eu estou lembrando dos meninos falando sobre... A primeira vez que eu falei sobre indígena na sala, um aluno do sexto ano disse assim, é comedor de tapioca. Aí eu disse, meu Deus, tem muita coisa para caminhar aí, né? Mas voltando. Sem a educação, não conseguimos mudar esse mundo. Mas, como você mesmo disse, é preciso amar o mundo e tudo que nele vive. Dia desses, abandonaram um filhote de cachorro na frente de uma das escolas em que trabalho. Vários alunos se uniram e saíram com aquele filhote no meio da rua, em busca de um adotante. Meus alunos não brincam de matar seres vivos, eles salvam. Eles conseguiram um lar e me contaram dos bichos que cuidam da maneira que podem. E me falaram sobre como cuidam um dos outros em seus lares. Outro momento, eu conversei sobre racismo com a turma de 7º ano. E um dos alunos pretos entendeu que sofria racismo em diferentes situações. E, finalmente, compreendeu que tem o direito à vida. Meus alunos, Freire, não brincam de matar indígena. Eles se reconhecem no mesmo lugar dos indígenas, ciganos, trabalhadores, mulheres, LGBTs, camponeses e pobres. Meus alunos e minhas alunas entendem o lugar em que o colocaram, mas não aceitam. Eles se tornaram gente que é de luta. Pessoas que não aceitam que jovens, como os assassinos de Galdino, continuem impunes. Eu, sentada no banco da escola, observando meus alunos e minhas alunas conversando, fico a pensar o quanto você adoraria estar comigo naquele banco, vendo aquelas crianças e adolescentes rindo e, ao mesmo tempo, se indignando. No mês que se encerrou, outubro, falamos sobre intolerância religiosa. Ver meninos e meninas falando sobre respeito é emocionante.
Sabe, Freire, eu não consigo perder a esperança nas gerações futuras, porque eu vejo que meus alunos e minhas alunas amam as coisas do espírito e jamais serão jovens que brincam de matar indígena. Muita coisa precisa mudar, muita luta ainda está por vir. Talvez eu não viva para ver as mudanças que desejo e trabalho por elas, como também não verei os frutos de muitas plantas que plantei, como talvez não veja a terra se regenerando, mas tenho a convicção de que tudo isso irá acontecer, porque eu vejo meus alunos e minhas alunas e penso, eles não são jovens que assassinam indígenas, nem negros, nem mulheres, nem gays, nem macumbeiros, e nem gatos, nem plantas, nem matas, né? Não assassinam vidas. Eles são construtores de sonhos, que um dia você, Freire, sonhou e que eu sonho agora, diariamente, intensamente. Gente, essa é a minha apresentação. Mas se fosse mais uma palavra, eu não ia aguentar. Porque com certeza eu ia cair num choro. E meu choro ele não tem um fim. Mas eu obrigada pela oportunidade. E é incrível porque não era essa carta no início que eu queria trabalhar, né? Mas quando eu comecei a ler, eu disse, meu Deus, o universo é muito incrível, né? Porque ele colocou para ler essa carta, e ao mesmo tempo que dói, ela também me mostrou o quanto eu ainda tenho de esperança no lugar que hoje eu ocupo e nos demais lugares que ainda eu vou ocupar, né? E aí, vamos lá, gente. Cadê as perspectivas de vocês? Quero ouvir vocês falando, viu? Nossa, Tainá, meus parabéns pela forma belíssima como você reconstrói a carta de Freire, né? Respondendo com muito amor, com muito encantamento, e deslocando a posição negativa, a posição arbitrária dos jovens, né, dos adolescentes que você trabalha, né? E a lindeza dessa carta, ela anuncia e denuncia o quanto que você se doa para trabalhar em 3 escolas, né? Está conosco aqui neste movimento, se fazendo presente, a presença permanência, né? Como vai falar o Adreola, numa perspectiva que nos favorece a compreensão de estarmos realmente, né, nesse processo de conexão. E aí essa carta ela pode ser perfeitamente encaminhada para Anita Freire, né? A proposta de encerramento desse nosso momento de estudo, que a gente escreva uma carta para Anita Freire, né, fruto do estudo desse momento. E eu gostaria de socializar, Tainá, que num colóquio internacional Paulo Freire, foi lançado o selo Paulo Freire. E a gente, né, também estamos convidados a usar o selo de Paulo Freire. E essa carta é o desejo do meu coração, o meu sonho, né, parafraseando Freire, seria nós escrevermos à mão a carta, né, como você fez no slide, com muita beleza, com a flor, né, mas que nós escrevêssemos à mão, usássemos um envelope e surpreendêssemos a Anita Freire respondendo, para que, inclusive, ela possa colher esse fruto, né, que lançou ao se ocupar de fazer, inclusive, a contextualização de cada momento formativo, de cada carta, né? Então, para a gente, inclusive, saber um pouco mais de Paulo Freire. Então, meus parabéns, fiquei aqui também emocionada, encantada, né? Esta carta me tocou profundamente, mas eu te confesso que a beleza e a leveza com a qual você trouxe a sua realidade, né, de uma forma poética, de uma forma amorosa, respeitosa, acreditando, esperançando nos jovens, né, colocando todo o seu
a sua energia vital na potência que os seus jovens, né, as suas crianças, os seus adolescentes serão aliás, atuarão de qualquer modo, né, para com a sociedade, menos brincando de matar gente, né? Quando eles se sensibilizam em cuidar de um animal, em procurar um adotante para o cachorrinho. Então, o que é que eles não são ou não serão capazes de fazer, né? Então, você realmente teve uma visão perspicaz do quanto que o processo da releitura dessa carta nos favorece. Eu fiquei maravilhada, viu, Tainá? Eu, inclusive, sugiro que você publique essa carta, né, que você dê visibilidade a essa carta, porque ela contemporaniza as mazelas sociais por uma outra ótica, né? Você traz questões aí caríssimas que nós, no campo da pedagogia decolonial, nós estamos debatendo, estamos discutindo, né? Em Recife mesmo, em Pernambuco, que tem até uma carta que eu disponibilizei hoje, estão obrigando, aliás, tem um projeto de lei, mas se é lei, né, embora que use o nome de voluntário, acaba que obrigando, né, os jovens a realizarem cultos na escola, né, o famoso intervalo bíblico. Mas qual é a religião que está sendo pautada e defendida nesse intervalo bíblico, né? Então, são processos hegemônicos, ideológicos, que defendem um único ponto de vista e que acaba cesseando a liberdade de expressão religiosa, né? Como você tão bem trouxe aí um relato da atividade que você fez do mês de outubro, né? Então, meus parabéns, estou aqui maravilhada, encantada, né? Você trouxe os pontos cruciais da carta, muito pertinente, muito louvável, né? E, assim, o que é que poderíamos nós dizer mais, né? A não ser nos inspirarmos em você, viu, Tainá? Para quem ainda não fez a carta, para quem ainda não se ocupou de escrever a sua carta, fazer a sua carta, porque no último encontro a gente vai socializar as cartas, talvez não todas, né, por causa do tempo, mas a intencionalidade pedagógica no momento é que nós possamos enviar essa carta para a Anita Freire, né, e organizar um e-book com essas cartas, fruto do nosso coletivo, né? A revista, nós estamos nos trâmites burocráticos para conquistar a revista, né? Então, não vamos colocar, ou então a gente arquiva e guarda a melhor oportunidade para a gente lançar na revista do GPIF, né, que nós estamos pleiteando. É um projeto que não se realiza com um piscar de olhos, né? É todo um processo burocrático que deve ser ultrapassado, conquistado, para que a gente possa materializar os nossos escritos, né? Mas é isso, Tainá, fiquei maravilhada, né? Os fragmentos que você trouxe eu também foram os que me marcaram bastante, me tocaram bastante. E aí, gente, quem quiser tecer algum comentário, quem quiser se posicionar, fique à vontade. Nós temos aqui, viu, Tainá? Tenho certeza que você está acompanhando o chat, né? Nós temos aqui vários parabéns, muitas as pessoas declarando também que ficaram emocionadas, né? A sua carta foi lindíssima, radiante, né? E quando você começou a ler a carta que fez remissão ao seu pai, em um dos livros que estão disponíveis no site do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, eu também escrevi uma carta para Freire e eu falava do meu pai,
e eu comparava o meu pai na sua força, na sua garra, na sua potência, na sua vontade de fazer, na lida diária do campo, com olha o meu atrevimento, né? Com a potência epistemológica de Paulo Freire, né? Estabelecendo um nexo do ser humano braçal e do ser humano mental, né? Como que as potências podem ser percebidas, podem ser estabelecidas, sobretudo. Então, e meu pai, e aí a categoria, Tainá, que você trouxe na carta, a categoria que eu usei na minha carta para falar sobre o meu pai, era que meu pai era um homem muito conversador, ao contrário de mim, né? Eu sou muito caladinha, sabe? Mas o meu pai, ele era muito conversador. Quando as pessoas chegavam em casa, o dia era pouco para ele conversar e ele tinha muitos assuntos, né? Claro que não eram assuntos de natureza epistemológica, política, cultural, econômica, social, do mundo em si, mas do universo, né? Do universo simbólico da existência do meu pai, dos que-afazeres do meu pai, né? Então, eu aproximei Paulo Freire e meu pai nessa perspectiva dialógica, né? Que eles estariam no céu, dialogando, conversando, e aí se encontravam com outras personalidades, como Ariano Suassuna, como Rubem Alves, e eu fui elaborando, né, essa visão. E você traz a sua realidade concreta, palpável, né? Real, né? Parece ser, gente, como é que nós dizemos? Parece ser um superlativo, né? A realidade real, mas não é. Parece ser também redundante, mas não é. No campo da transdisciplinaridade, o real tem uma dimensão muito profunda que nós precisamos ter uma perspicaz para poder perceber, né? Então, quando Tainá traz as questões centrais da carta, contemporizando com a sua realidade, a gente percebe o quanto que nós podemos avançar, né? O quanto que nós devemos, inclusive, ressignificar quais são as mortes que nós matamos diariamente, né? Quais são os comportamentos nefastos que nós usamos e que nós nos portamos, que causa a morte. E, lógico que, embora seja Freire que nos une aqui nesse momento, mas eu não poderia deixar de acionar Pierre Bourdieu no que ele vai falar da violência simbólica. Para além da violência concreta, né, que está impregnada no racismo, que está impregnada no machismo, que está impregnada na homofobia, no patriarcado, nós temos também a violência simbólica, e que nós acometemos, muitas vezes, até mesmo de forma inconsciente. Né? Quando Tainá diz que a violência para os seus jovens é um ato de defesa. Né? E aí nós precisamos ressignificar essas práticas para que a gente possa, inclusive, humanizar as pessoas, se humanizar, né? E quando Tainá trouxe esse fragmento nessa carta, eu lembrei do enunciado da justiça restaurativa, da cultura de paz. Né? Será que qualquer conflito, qualquer problema que aconteça, pode ser resolvido ou deve ser resolvido num grito, num xingamento, né? Desses modos assim, que são arbitrários, que são desumanos, né? Evidentemente que não, e que nós estamos nos encaminhando, né, Tainá, para combater a violência sem ser violento. Né? Combater a violência sem ser violento, nos proteger, inclusive, sem ofender o outro, sem amaldiçoar o outro, sem condenar o outro, sem julgar o outro, sem punir o outro. Né?
Então, com estas considerações, eu estou felicíssima, Tainá, com sua apresentação belíssima, e agora eu passo a palavra para a nossa princesa Letícia. É contigo, amada. Oi, gente, boa noite. Não vou ligar a câmera porque minha internet resolveu ficar um pouco instável hoje, e aí eu tô com medo de estar falando e do nada ela me deixar falando sozinha, né? Parabéns, Tainá. É Taína ou Tainá mesmo? Tainá, né? A sua apresentação assim, foi belíssima, belíssima mesmo. Eu fiquei muito emocionada. É uma carta por si só, apesar de pequena, né, ela é muito emocionante. Com poucas palavras, Paulo Freire consegue dizer muitas coisas, muitas coisas. E até pela situação em si, né, que é a morte de uma liderança indígena, eu acho que não tinham palavras que mensurasse tamanha catástrofe e tamanha falta, desumanização, né, que foi posta ali naquele contexto. E aí por isso que eu entendo as poucas palavras que Paulo Freire emprega ali, mas palavras muito potentes e muito expressivas. E a sua carta ao final, né, que traz esses elementos mostrando para Paulo Freire, eu entendo Paulo Freire assim como uma pessoa que ainda não reencarnou, sabe? Eu entendo que ele está por aí, assim, sempre nos ouvindo, sempre nos observando, e sempre muito feliz com as coisas que a gente vem dialogando, tanto aqui nesse grupo como em outros grupos, né, em outros espaços, que sempre estão se debruçando em valorização do seu legado. Mostrando para ele que há jovens e há pessoas que estão preocupadas em resgatar a vida, em construir a vida, em dialogar com a vida e não em destituir a vida, né? Como aconteceu com o assassinato dessa liderança indígena. Então, me emocionou muito quando a professora Maria fala da utilização, né, das cartas para dialogar com Paulo Freire. É uma questão que ele utiliza para dialogar conosco, mas ao mesmo tempo que nós utilizamos para nos expressar para ele, mesmo que ele não esteja mais aqui. E eu já fiz isso algumas vezes, e mesmo sem entender que esse era um fenômeno dentro da obra de Paulo Freire, eu ainda não tinha compreendido que esse era um fenômeno, era um recurso, na verdade, tão bem utilizado por Paulo Freire, e utilizado muito por Paulo Freire, de uma forma de expressão muito presente na obra de Paulo Freire, que eram as cartas. Eu fui entender como um elemento presente na obra de Paulo Freire um pouco tempo depois, mas eu acabei escolhendo, sem entender que era um elemento muito presente na obra de Paulo Freire, eu acabei escolhendo as cartas antes de entender que Paulo Freire já utilizava as cartas como uma forma de comunicação para conosco. E eu lembro que o início da minha dissertação é uma espécie de carta na perspectiva da escrevivência de Conceição Evaristo, que eu escrevo para Paulo Freire. E como eu trato sobre o legado de Paulo Freire em Guiné-Bissau, eu basicamente digo que o fato de eu estar aqui enquanto uma mulher negra, uma mulher afrodiaspórica, que chegou em espaços que geralmente a nossa comunidade não chega, geralmente mulheres demoram para chegar, né, que é um espaço de doutoramento, principalmente mulheres negras demoram para chegar, é muito por conta de um legado de Paulo Freire. Eu estou na Universidade de Paulo Freire hoje, que é o UFPE, e Paulo Freire lá na graduação foi muito importante para mim. Graças a ele eu digo que eu estou aqui. E eu acabei escolhendo a carta para me comunicar com ele, sem saber que a carta era, de fato, uma das formas que ele se comunicava conosco. E hoje eu vejo você se comunicando e fico muito emocionada, assim, porque, de fato, nos exercitar com as cartas é algo, assim, fantástico e puramente freiriano, né? E, mais uma vez, parabéns. Eu queria ressaltar em relação ao texto, mais uma vez, como ele utiliza alguns elementos marxistas, sem necessariamente dizer que são elementos marxistas, então ele utiliza elementos, ele faz críticas ao sistema capitalista. Quando ele precisa dizer, ele diz, mas não necessariamente ele achou que, para falar sobre algo trágico, ele precisava novamente fazer uma crítica contundente ao sistema capitalista, mas ali ele está fazendo essa crítica. Então, quando ele fala de valores econômicos, em depreciação a valores espirituais, a valores familiares,
ele está fazendo essa crítica à unidade, ou enfim, a unidade que é presente dentro da perspectiva do neoliberalismo aligeirada pelo sistema capitalista. Então, eu vejo isso muito presente nessa carta, ele ainda muito firme na crítica do sistema capitalista, e ele se mostrando mais uma vez como uma pessoa que aprendeu com todas as críticas e com todas as movimentações que faziam em relação à sua obra. E ele dizendo mais uma vez, não há como se constituir de forma progressista, não há como se constituir enquanto um pedagogo revolucionário, enquanto uma pessoa que caminha em direção à educação enquanto prática de liberdade, se não houver respeito às comunidades indígenas, ao negro, ao quilombola, aos pobres e aos descamisados. Nunca alçaremos uma sociedade democrática, uma sociedade dialógica, uma sociedade de fato revolucionária, né, que se distancie desse capitalismo, se distancie desse neoliberalismo sectário que assola todas as minorias, se nós não respeitarmos essas comunidades que historicamente estão aí na esteira da necropolítica, na esteira desses fenômenos de genocídio e epistemicídio desses sujeitos. Então, mais uma vez, Paulo Freire se fazendo presente aí, um militante antirracista e um militante anti-manifestações, né, sectárias do sistema capitalista. Então, eu sempre gosto de enfatizar esse momento. Paulo Freire mostrando aí sua justa raiva a todos esses sistemas. E é isso, gente. Obrigada. Excelente, muito bem, Letícia. Parabéns, viu, pelas suas considerações. A gente fica realmente emocionada, né? E é importante, gente, a gente ter consciência de que o que Freire registrou, a gente vinha fazendo, né? Sem saber, sem conhecer. Eu também, eu já contei aqui, né? As pessoas que me conhecem sabem que a minha relação com a escrita e com a leitura, ela é muito íntima desde criança. Eu nunca repeti de ano. Eu comecei na quarta série, eu entrei na primeira série com 7 anos de idade, e de lá para cá eu nunca reprovei de ano, né? Nunca reprovei de ano, nunca. Claro que eu ia para as recuperações nas disciplinas, tem umas disciplinas lá que, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, repetir de ano eu nunca repeti. E hoje eu vou tomando consciência quais foram as práticas que, principalmente a minha mãe, por ser analfabeta, me inseriu e me convidou para que eu pudesse ir me aproximando e rompesse com as fronteiras epistêmicas, né? E olhe que eu sou oriunda, viu, Tainá? Eu sou oriunda de escola da educação básica pública multisseriada. Entende? Então, como sair deste lugar? Não foi matando gente. Não foi matando gente. Não foi contestando absolutamente ninguém. De modo algum. E cheguei até aqui, né? A Letícia traz a condição dela por ser mulher negra, né, por estar na universidade, um território de poder, e a gente não pode esquecer da presença maciça dos movimentos sociais, inclusive o movimento negro, onde a política de ações afirmativas foi uma grande conquista. E em 2012, nós temos aí a lei sancionada que amplia as possibilidades de pessoas pretas, pobres, homoafetivas, galgarem o território de poder que é, sim, a escola, que é, sim, a universidade. Ontem eu estava na aula e eu disse para a turma
que eles não estavam ali gratuitamente. Não é porque são estudantes públicos, né, estudantes de uma instituição pública, que eles estão de graça, digamos assim. Ao contrário, eles estão custando muito alto aos cofres públicos. E a gente precisa dar contrapartida. A gente precisa dar contrapartida no nosso processo formativo. Nós não estudamos para nós. Seria muita prepotência, muita arrogância, muito egoísmo se nós, tudo o que nós vamos acumulando historicamente. Ora, quantos anos de formação Maria Mello tem? Institucionalmente falando, né? Para hoje estar aqui. Eu não cheguei por uma iluminação do Divino Espírito Santo. Não, não se trata disso. Se trata dos patamares sendo galgados paulatinamente, rompendo com as fronteiras epistêmicas, rompendo, sobretudo, com a perspectiva do ser, do saber e do poder numa dimensão decolonial. Né? E eu falo isso de mim, gente, para que vocês, inclusive, tomem ciência de que eu sou humana, eu sou humana. Eu não sou perfeita, né? Mas tudo que a gente se ocupa em fazer no campo educativo é para o bem, para a melhora, para o avanço, para o progresso, né? Para que as pessoas possam reconhecer o seu devido lugar e possam fazer jus a ele, ocupando, existindo e produzindo, e não dando ênfase à cultura do silêncio, e não dando ênfase à invisibilização. Somente isso. Não há nenhum segredo, né? Então, a forma como você traz os seus alunos, as suas alunas, com uma boniteza indescritível, sabe, Tainá? Que assim como você disse que não teria palavra para decifrar a dor, eu também não tenho palavras para decifrar a belezura da sua carta, a potência da sua carta, o olhar amoroso e humanizador que você traz na sua carta, a sua essência freiriana. E a gente assim vai se permitindo a ser, a saber e, sobretudo, a poder. Então, gente, nas minhas considerações para este momento, são estas. Se tiverem algo a dizer, se posicionem, e senão a gente pode encerrar este nosso momento dialógico, que foi muito potente, muito profícuo para todos nós, acredito eu. Né? E na acolha essa chuva de parabéns, né, da belezura da sua carta. Emocionante, impactante também, logicamente positivo. Tá bom? Então, gente, mais alguém quer se posicionar, quer falar alguma coisa? Se não, Tainá, por gentileza, faça suas considerações e nós poderemos estar encerrando por hoje, querida. Na verdade, eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer. Só agradecer, né? Para mim é muito significativa essa carta, né? Tudo que está colocado nela. Porque a experiência que eu tenho era de ensino superior, e quando eu fui para a rede básica, né, fundamental, eu fiquei muito desesperada, disse, meu Deus, eu vou dar conta, e sentar e fazer algo que eu não fazia há muitos anos, que era escrever uma carta, né, e colocar tudo ali, né, me fez quebrar uma ideia que eu tenho do que eu não sou nada amorosa, né, me aproximar de Freire, né? Às vezes a gente estuda, e estudar não quer dizer se aproximar, né? E eu acho que acho que foi a primeira vez que eu realmente consegui me aproximar de Paulo Freire, né? Foi sentando e escrevendo essa carta, né? A partir das minhas vivências, né?
dos meus alunos, que por hora dá vontade de jogar um tijolo e tem hora que dá vontade de abraçar todo mundo, né? E aí, e que o coletivo, né, aqui, esses encontros semanais, né, eles me ajudaram muito a me enxergar, né? A enxergar Freire no meu caminhar, o quanto é que Freire ele está, o quanto é que eu tenho essa relação dialógica com os escritos de Freire, né? Eu agradeço a todos aqui, agradeço a professora Aparecida, porque foi nesse coletivo que eu consegui enxergar Freire na minha vida, né? Ler Freire, estudar Freire é uma coisa, mas enxergar Freire no nosso caminhar é outro, né? E o quanto é que ainda tem muito caminhar para trazer Freire, né? E aí eu agradeço a todos, né? É uma carta muito, muito forte, foi uma carta muito, mas foi muito significativo ler e estudar e refletir essa carta, né? E é isso, eu acho que eu não tenho mais o que dizer, não, gente, porque senão eu choro. Então, Quando eu começo a chorar, eu continuo, eu passo 3 horas chorando, então não vou chorar. então, gente, um abraço bem caloroso em todas vocês, em todos vocês, e que possamos, né, sair daqui confortáveis para que a gente possa continuar esperançando e sonhando para transformar o mundo, significando, sobretudo, a nossa existência. Tainá, meus parabéns, uma ótima noite para todos vocês, muito grata, e vou encerrando aqui a gravação, tá bem? Tchau, tchau, gente. Boa noite, gente. Obrigada, Tainá. Boa noite.